Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Michel Sodré, presidente do PCdoB em Belém, historiador, e nós criamos este canal como espaço de reflexão sobre a conjuntura nacional, o momento que nós estamos atravessando no país. Nós devemos aqui abordar vários temas. Espero que gostem. A ideia aqui de fato é contribuir com o debate. Quem puder dar o seu like, se inscreva aí no canal. O tema que nós vamos abordar hoje é o tema do fascismo, ou da presença de características fascistas na atual realidade brasileira. Há claramente uma escalada autoritária no país. Não é um processo novo, tampouco é resultado da ação de uma liderança política. O presidente Bolsonaro é, sem dúvida, quem lidera esta onda neofascista no país. Mas ele é o resultado da onda, não seu criador. E é uma onda que corrói por dentro o Estado democrático de direito. É preciso compreender o fascismo nesta perspectiva. O fascismo não cabe em regimes democráticos. Os que, nesta quadra política, minimizam as manifestações autoritárias do neofascismo no país, em nome de uma suposta liberdade de expressão, que é um princípio da democracia, precisam entender que o fascismo é o impossível democrático. Não pode ser tolerado numa democracia porque é a sua negação absoluta. Enfrentar esta onda neofascista no país nos impõe, em primeiro lugar, ter ciência de que o fenômeno existe. E é preciso entender o fenômeno. Não se enfrenta o que não se entende. Então nós precisamos estudar o fenômeno. Seus traços estão presentes em todos os poderes da República, no ativismo judiciário que cria lei em movimento, nas ações policiais, a revelia do devido processo legal, no parlamento que pratica impeachment da presidente sem crimes de responsabilidade, e no executivo, que claramente não tem nenhum apreço pela democracia, abertamente, sem nenhum pudor, ataca os direitos humanos e ameaça dar um novo golpe militar no Brasil, porque vê a si mesmo como portador de um poder absoluto. Eu sou a lei, eu sou a Constituição. Então nós precisamos entender o fenômeno. O termo que eu considero mais adequado é o termo neofascismo ou novo fascismo. Porque aqui não se trata do fascismo clássico italiano. Há elementos novos, ao mesmo tempo em que mantém elementos que são centrais no fascismo. Então é preciso aqui também que se diga, acho isso importante frisar, que nós não temos um regime fascista no país. Não é isso que eu estou falando, afirmando aqui. Nós ainda vivemos sob um Estado democrático de direito, permanentemente agredido e ameaçado. E o que temos é uma escalada autoritária no país. Então é esta aqui a minha afirmação. Dito isto, vamos a algumas destas características do fascismo fortemente presentes na realidade brasileira e, ao meu ver, muito marcantes no bolsonarismo. Uma primeira característica que me ressalta aos olhos é o apego e o culto à tradição. Então, neste aspecto, o fascismo é extremamente conservador. E as tradições a serem preservadas são tratadas com caráter absoluto, já que elas nascem de um exercício da fé intransigente. Aqui a fé entendida como a adesão racional a uma verdade revelada por Deus, fora do qual não há salvação. Se Deus é inerrante, não contém erros, sua verdade é imutável. E, portanto, as tradições que nascem deste exercício de fé também são imutáveis. Romper com tradições
é uma violência contra Deus. Portanto, o neofascismo tem um forte componente religioso fundamentalista. Daí a intransigência em relação ao casamento LGBT, legitima preconceitos contra as mulheres e a defesa do que estes grupos chamam de bons costumes. Tudo o que ameaça este padrão de comportamento imposto na sociedade e que nasce a partir destas tradições é visto como ameaça a ser radicalmente enfrentada. Este é um elemento importante para se entender o neofascismo. Não há espaço para mudanças e, portanto, não há espaço para diálogo. Não há espaço para o contraditório. O neofascismo é extremamente intolerante. A arte é a primeira a ser atacada pelo neofascismo. A cultura acaba sendo o principal alvo do neofascismo. Nós vimos isto muito fortemente em exposições que foram canceladas e interrompidas em alguns museus importantes no país. Foram manifestações de intolerância no país inteiro nos últimos anos, cuja arte rompem com os padrões da tradição. Então esta é uma característica do fascismo muito presente na realidade brasileira. Uma outra característica é a aversão radical ao modernismo e ao iluminismo do século XVIII. Todo neofascista é inimigo do conhecimento científico. Para ele, não é a razão um instrumento central do conhecimento, de produção do conhecimento, mas é a fé. E o neofascismo é extremamente irracional. Não por acaso, o ataque desferido contra as universidades, que para os cientistas são espaços privilegiados de elaboração do conhecimento, para o neofascismo é um espaço de balbúrdia e doutrinação ideológica contra os bons costumes. Então o fascismo é inimigo do conhecimento. Desconsidera o caráter científico das ciências humanas, confronta todo o saber científico até aqui elaborado, é negacionista e faz uma leitura histórica a partir das suas conveniências, de modo a encaixar a realidade histórica às suas teses mirabolantes, recheadas de teorias conspiratórias. Então, para todo fascista, pensar é uma forma de castração e toda cultura identificada com atitudes críticas é vista com suspeita e ameaça. Então é preciso conter o avanço do pensamento crítico, dos espaços de ensino, e daí nascem os projetos como o da Escola Sem Partido, por exemplo, que felizmente não teve como prosperar no país porque é uma aberração constitucional. Uma outra característica, uma terceira característica, portanto, aqui, é o repúdio ao pensamento crítico, visto como filho da modernidade e uma ameaça à tradição. Uma quarta característica é o medo do diferente. Então o medo produz uma avalanche de ódio que contamina praticamente toda a sociedade. É do medo que emerge o ódio, manifesto em discursos e não raras vezes em atos de violência. O diferente não tarda a ser rotulado num processo de desumanização do outro. Porque para você desumanizar e justificar qualquer ataque ao outro, você precisa antes rotular o outro. Então o outro deixa de ser visto como pessoa. É o petralha, o lixo, o comunista, o inimigo a ser eliminado. Então, neste sentido, o medo do diferente produz os ataques às lideranças indígenas, quilombolas, às religiões africanas, à população LGBT, às mulheres e aos comunistas. E aqui temos uma outra característica, uma quinta característica do fascismo, que é a necessária identificação do inimigo comum a ser combatido. Este é um elemento central no fascismo. Este inimigo, identificado como inimigo da pátria. Daí, movimentos fascistas utilizarem
e se apropriarem dos símbolos nacionais como se fossem símbolos do seu movimento, em contraposição aos símbolos e às cores do movimento inimigo. Então o outro não deve ser tolerado porque simplesmente é inimigo da pátria. É curioso que no Brasil, os que se dizem patriotas comemorem a entrega do nosso patrimônio nacional ao estrangeiro, quando nossas empresas deveriam servir a um projeto de desenvolvimento nacional. E aqui está uma diferença do neofascismo brasileiro em relação ao fascismo clássico italiano. Porque de patriota, o bolsonarismo não tem nada. É apenas o arremedo de patriotismo. Mas a identificação do inimigo comum a ser combatido é o elemento central no fascismo. E com o inimigo comum não se dialoga, não se convive, não há espaço para a tolerância. E o comunismo é o inimigo número 1 do neofascismo. E qualquer opositor ao governo é imediatamente taxado de comunista. No Brasil, isto já virou rotina. Uma outra característica que é marcante também é o princípio da guerra permanente, que é uma característica fundamental também no fascismo. E o fascismo é antipacifista. O líder e seus seguidores estão em guerra permanente contra a esquerda, as entidades ligadas aos direitos humanos, a imprensa e os outros poderes da República. Logo, um outro elemento do fascismo é o nacionalismo, a xenofobia e a obsessão pelo complô. Seus seguidores precisam se sentir permanentemente ameaçados, o que dá vazão a uma série de teorias conspiratórias o tempo inteiro, presentes no discurso neofascista. O fascismo procura ainda ter como referência um passado de glórias, o qual pretende resgatar. Esse é um elemento também importante do fascismo. No caso do Brasil, a exaltação do regime militar, que ainda faz parte de um passado recente da nossa história. Constitui uma das principais ameaças à nossa jovem democracia. E aí, a democracia deve ser compreendida como um regime de conquista, não apenas de concessão. Por fim, o populismo qualitativo. Eu acho que esse também é um elemento importante no fascismo. A oposição e o ataque sistemático aos apodrecidos poderes legislativo e judiciário da República. O ataque sistemático aos outros poderes, identificados como atrelados à velha política corrupta a ser combatida, a ser enfrentada. Então, toda vez que um político lança dúvidas sobre a legitimidade do parlamento, porque este já não representaria a voz do povo, aqui nós sentimos cheiro de fascismo. Não tenhamos dúvida. Aqui há a presença de um discurso com forte componente fascista, de negação da política. Então eu diria que todos esses elementos aqui que eu citei, nós teremos outros elementos do fascismo a apontar, mas aqui estes elementos que eu aponto aqui neste vídeo estão fortemente presentes na realidade brasileira e que marcam até aqui o governo Bolsonaro. Este, por sinal, nunca nutriu grande apreço pela democracia. Nós conhecemos o Bolsonaro a longa data. Sua trajetória é a de compromisso com os valores antidemocráticos, favorável à tortura e contrário aos direitos humanos. Então eu quero aqui concluir, dizer que neste vídeo a ideia era de fato discorrer um pouco mais sobre a presença do fascismo aqui na realidade brasileira, mas eu não quero aqui também me limitar a um discurso meramente descritivo, que procura descrever o fenômeno sem apontar caminhos para superá-lo. Este vídeo, a ideia de fato era apontar essas características do fascismo. Num outro vídeo nós vamos tratar um pouco mais sobre os possíveis caminhos para a gente enfrentar aqui esse perigo iminente à democracia brasileira, que é o fascismo, o neofascismo brasileiro. Então, no outro vídeo a gente aborda essa questão. Nós precisamos também olhar
para as nossas condutas, para a forma como nós também enfrentamos, e identificar em nós também erros que nós identificamos também nos adversários, porque também a intolerância, a dificuldade de conviver com o diferente, essa postura de rotular o outro, essa dificuldade de encarar o bom debate, de travar o bom debate, algo que é tão elementar na democracia, nós também temos na esquerda muitas dificuldades também, né? E aí nós precisamos também olhar para nós mesmos e, a partir disso, construir um caminho para superar esses interditos e esses obstáculos, tendo em vista o fortalecimento da democracia e da nação brasileira. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um forte abraço e até a luta, até a vitória.